No vídeo de hoje nós vamos falar sobre custos de viagem. Para quem nos acompanha há mais tempo sabe que a gente viajava de motorhome. Um motorhome que nós tivemos por 3 anos e meio, viajamos pelo Brasil praticamente todo e esse ano fomos para Uruguai, Argentina e Chile. Quando a gente estava na Argentina, a gente decidiu trocar o nosso motorhome. Não que estivesse precisando, né? O motorhome estava ótimo, mas como a gente está morando em um motorhome, nós achamos que a gente merecia ter algumas melhorias na nossa casa. Então a gente rodou praticamente 90 mil quilômetros nesse motorhome e decidimos trocar por um novo. Mas para isso nós tivemos que entregar o nosso motorhome em junho e o próximo só vai ficar pronto em março de 2024. Para a gente não ficar parado, a gente decidiu aventurar com um carro normal. Compramos uma Spin, adaptamos fogão, geladeira, caixa d'água, montamos uma cama e decidimos fazer uma viagem pelo Brasil, até o norte do Brasil. Tínhamos um itinerário pensado no início da viagem, depois a gente teve que mudar. Quem nos acompanhou nesses vídeos que a gente fez aí sobre essa viagem sabe o porquê que a gente acabou mudando. E, enfim, mas fomos pelo oeste do Brasil até o Pará, a ilha de Marajó e descemos pelo litoral. Foi uma viagem muito legal, durou mais de 100 dias, 104, 105 dias eu acho. E a gente quer falar sobre as despesas de viagem que nós tivemos no primeiro mês. Para dar uma ideia, né, para quem pretende fazer o mesmo, quais são os custos, né, envolvidos e quem sabe ter um parâmetro, né, para se planejar também para fazer uma viagem semelhante. Para ficar mais didático, nós dividimos essas nossas despesas em categorias. Então, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas e assim eu acho que nós conseguiremos passar essa ideia de custos de viagem. Bom, nós dividimos as categorias então da seguinte forma: transporte, hospedagem, alimentação, supermercado, lazer, manutenção do veículo, saúde, itens pessoais e lembranças de viagem. Nós conseguimos encaixar todas as nossas despesas dentro dessas 9 categorias. Dentro de cada uma dessas categorias, às vezes tem alguma subcategoria, né? Por exemplo, em transporte tem abastecimento, pedágio, estacionamento, enfim. Então assim nós fomos dividindo. Então vamos falar sobre cada uma delas um pouquinho, né? Para que fique claro quais as despesas que nós tivemos. Bom, a primeira categoria que nós vamos analisar então é transporte. É interessante dizer assim que essa foi a maior despesa que nós tivemos nesse primeiro mês, porque nós rodamos muito. A gente saiu de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e ao final desses 31 dias, nós chegamos em Alter do Chão, no Pará. Então nós rodamos 6.333 quilômetros, gastamos 503 litros de gasolina, né, e conseguimos fazer uma média, né, interessante falar isso, eu acho também, uma média de 12,5 quilômetros por litro, que eu acho que é uma média bem legal para um carro como a Spin, que estava bem carregada, né, cheia de coisas. Então acho que uma média geral aí bem interessante. Bom, mas falando então dessas subcategorias dentro da categoria transporte. De abastecimento nós gastamos R$ 2.919,66 com combustível, com esses 503 litros aí que eu falei. De pedágio, tem muitos pedágios pelo Brasil, né? Nós gastamos R$ 128,70. Em estacionamento, foi acho que 1 ou 2, já nem lembro, foi R$20. E tivemos um custo de barco quando a gente já estava lá em Alter do Chão no primeiro dia. Nós fizemos uma travessia de barco para uma ilha que tem lá, já no primeiro dia que nós chegamos. Então teve essa despesa aí de R$12 que a gente colocou nessa categoria. A segunda categoria que a gente vai analisar é hospedagem. Essa categoria hospedagem nós dividimos em 2 subcategorias. Uma é camping e a outra é hotel, pousada ou Airbnb, um desses 3. Tá? A camping nós ficamos em 3 cidades diferentes: em Bonito, Chapada dos Guimarães, Bom Jardim e Alter do Chão, 4 lugares. Esses foram os campings que nós ficamos até chegar lá. E no caminho nós ficamos em um hotel lá no município de Umuarama, porque eu fiquei doente
e não estava me sentindo bem, a gente achou melhor ir para um hotel, ficamos 2 noites lá. De camping nós gastamos R$455 nesse primeiro mês e de hotel R$370. Então a nossa despesa, né, com hospedagem foi de R$825. Alimentação, nessa categoria nós colocamos todas as alimentações que nós fizemos fora, né? Porque na nossa espinha a gente temos um fogão de apenas uma boca, e a gente decidiu que não iria fazer comida, né? Cozinhar ali muito seguidamente. O que a gente mais usava era para fazer o nosso café da manhã, fazer ali um ovo mexido, um lanche, fazer alguma torrada e aquecer água para o nosso chimarrão ou para fazer um café. E as demais refeições a gente sempre procurava fazer em restaurantes. A gente sempre procura fazer em restaurantes com buffet a quilo, que a gente acha que é a melhor solução. Normalmente eles não são tão caros e eu acho que é uma maneira de pagar um preço mais justo, né? Porque a Ana come pouquinho, eu também não como muito, então a gente gasta ali num almoço R$40, R$50, que eu acho que é um valor ok, né? Para esse tipo de viagem que a gente faz. Quando a gente estava no motorhome a gente cozinhava mais, porque tinha mais estrutura, né? A gente conseguia levar mais coisas na geladeira, o fogão tinha 3 bocas, a gente tinha onde lavar louça com facilidade. Então na espinha isso ficou um pouco prejudicado nesse cozinhar, então a gente preferiu optar por essa solução de procurar restaurantes simples, muitas vezes, né? E almoçar fora, e jantar às vezes um lanche, alguma coisa, também a gente fazia isso. Então essa categoria alimentação nos custou ao longo desse mês R$ 2.662,19. É um preço alto, um valor alto, né? Mas aqui muitas vezes a gente ia jantar e tomava uma cerveja, aqui deve estar aqui um açaí, alguma coisa, então deu um valor alto, mas né, tá incluído essas várias coisas. A terceira categoria, supermercado, ela deu menos, deu R$ 838,33. Aqui a gente comprava alguns gêneros para café da manhã, para lanche, água mineral, deve estar aqui também algumas cervejas que a gente acaba comprando no mercado, enfim, suco, água mineral, enfim, tem vários itens de limpeza, creme dental, sabonete, enfim, coisas que a gente comprou no supermercado. Então deu R$ 838,33. Lazer deu R$ 1.163,36. Aqui estão passeios em Bonito, passeios em Nobres, que normalmente são locais onde os passeios são caros, né? São mais caros, então tem isso. E aqui também é um barzinho que a gente colocou nessa categoria aqui também, então deu esse valor. Manutenção do veículo, felizmente nós tivemos muito problema, quase nenhum, né? Assim, com o carro, o que a gente teve foi um pneu furado, né? E tivemos que comprar um carregador de bateria, porque não foi nenhum problema de mecânico. A gente comprou esse carregador de bateria para a bateria da casa, porque nós percebemos que quando a gente ficava parado em um camping e não rodava, a bateria não era carregada, porque ela estava ligada ao alternador do carro, que fazia o carregamento da bateria da casa. Quando a gente não rodava, ficava 2, 3 dias parado, a geladeira consumia energia, os ventiladores também consumiam energia, então ela acabava não durando tanto. A solução que nós achamos foi comprar esse carregador de bateria e sempre que nós chegávamos num camping, ligava numa tomada, ficava funcionando pelo tempo que nós ficássemos naquele local. Então fizemos esse investimento durante a viagem, né, que não é bem uma manutenção do veículo, mas nós colocamos dentro dessa categoria. Então manutenção do veículo deu R$ 256. Itens pessoais. Aqui entra corte de cabelo, a Ana foi num salão fazer pé, mão, esses cuidados pessoais, e talvez mais algum item aqui que a gente tenha comprado, né, para nós aí durante a viagem. Deu R$ 211 ao total, né? Saúde.
aqui nós gastamos R$ 283,10. Eu fiquei doente, né? Tive que comprar alguns remédios e a gente compra também alguns suplementos, vitaminas, então estão dentro dessa categoria saúde, R$ 283. Bom, somando todas essas despesas dessas categorias, tem mais uma aqui que eu estava esquecendo aqui, que é lembranças de viagem, que a gente sempre compra um imã de geladeira, é uma lembrancinha bem simples, né? Que a gente gosta de colocar, principalmente o imã de geladeira, a gente coloca na nossa geladeira do motorhome para lembrar dos lugares onde nós passamos. A gente não tem muito espaço, então não tem como estar comprando objetos muito grandes, né? Fica ruim para carregar e depois também não tem onde colocar, né? Nossa casa é muito pequena. Então a nossa saída, né, para lembrar dos lugares foi comprar imãs de geladeira. A nossa geladeira está quase, que era pequena, né? Estava praticamente cheia de imãs de geladeira. No próximo motorhome que vai ter uma geladeira maior, acredito que a gente vai ter mais espaço para colocar mais imãs de geladeira. Então com isso aí a gente gastou R$ 67 nesse primeiro mês de viagem. Ao todo, fazendo a soma, fechando a conta, nós gastamos em um mês de viagem, 31 dias, R$ 9.401,74. Muita gente vai dizer, é um valor muito alto, eu não tenho esse valor aí para gastar por mês. Realmente não é um valor baixo, né, para uma viagem de carro, mas como eu disse no início, nós rodamos muito no primeiro mês. Essa foi uma despesa que representa aí mais de 30% talvez da nossa despesa total, né, que deu, na categoria aqui transporte, deu R$ 3.095,76. Então ficou alto a categoria transporte, né? Então a gente recomenda que quem quiser viajar e gastar menos, rode menos, né? Não vai gastar tanto com combustível, com pedágio, né? Que são as coisas que mais impactam aí. Depois nós tivemos um gasto alto aí com alimentação, que na verdade a gente comeu fora todo o tempo, né? Se vocês quiserem optar por fazer a própria comida, sai mais barato. Mas aí tem que ter uma estrutura que nós não tínhamos, né? Tem que ter uma geladeira um pouquinho maior, tem que ter talvez um fogão um pouquinho maior também e ter a disposição de cozinhar todos os dias, né? Dessa forma se consegue baixar bastante esse custo de alimentação, que também foi alto. Lazer também deu mil e poucos reais, mas também a gente, né, defende a ideia de que quando a gente vai para lugares turísticos, a gente tenta fazer algumas atrações, pelo menos, dos locais onde a gente passa. Bonito, por exemplo, é um local que tem muita coisa e a gente fez só 2 passeios hoje, porque realmente lá é muito caro as coisas e a gente já tinha estado outra vez. Então, mas assim, tem algumas categorias que a gente acaba gastando bastante, né? Então fica a dica aí. Se desloquem menos, cozinhe mais, é o jeito que a gente acha aí que dá para gastar menos. Tá? Esses foram os nossos gastos, isso não quer dizer que todo mundo vai gastar a mesma coisa. Cada um tem o seu estilo de viagem, o seu tipo de gasto. Tem gente que não sai, não faz passeios, aí consegue poupar um pouco mais. Mas eu acho que a viagem a gente tem que, se possível, né, curtir, tem que aproveitar a viagem, né? Então é isso. Espero que tenha sido útil essas informações, né? Pelo menos é uma referência para quem pretende fazer uma viagem parecida com a nossa. E deixem aí nos comentários se vocês acharam que é muito caro, se tá ok, né? Enfim, quero saber a opinião de vocês aí sobre esse nosso vídeo. Tá, pessoal? Valeu, obrigado por ter assistido até o final e até o próximo vídeo.